A paz do Senhor a todos, meus queridos e meus irmãos internautas. Nesta noite, diante da presença de vocês, diante da presença de Deus, eu quero trazer uma palavra de Deus profundo de vossos corações, para o meu também. Essa palavra vai falar comigo e vai falar também com você. Que é Efésios, capítulo 2, versículo 8 e o 9, que é o versículo chave. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Quem escreveu essa carta à igreja de Éfeso? Foi o nosso amigo e irmão em Cristo, na época do crescimento da igreja, o apóstolo Paulo. Sabemos que a igreja de a cidade de São Paulo, melhor dizendo, foi dada este nome em reverência a nosso amigo Paulo, irmão em Cristo. E o estado de São Paulo também, e o time de futebol chamado São Paulo. Então sabemos que Paulo ele é muito conhecido aqui no Brasil e até mesmo para os outros países. E sabemos que a Bíblia nos fala que Éfeso é uma das 7 igrejas da Ásia. Nos dias de hoje, continentes que ficam ali na Ásia são a Índia, a China, uma parte do Egito. O Egito fica uma parte da China, o Egito fica uma parte da Ásia, melhor dizendo, e uma parte da África. Então sabemos que essa igreja de Éfeso era uma igreja que gostava muito de ouvir os ensinamentos de Paulo. Mas tinha muitas pessoas que já não gostavam de ouvir os ensinamentos, porque eles achavam que a salvação era por obras. Eles achavam que eles iam ser salvos por mérito deles, mas não é assim. A salvação não é mérito nosso. A salvação é mérito de Jesus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque a Bíblia nos fala em Romanos, capítulo de número 3, o versículo 23. Pois todos pecaram e precisam da glória de Deus. Eu preciso da glória de Deus. Você precisa da glória de Deus. Lá em Romanos, capítulo 6, versículo 37, se eu não me engano. Pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabemos que lá no Evangelho de João, o capítulo de número 1, o versículo 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça ela foi dada por intermédio de Cristo. A graça é algo que nós não merecemos. Às vezes você prega para uma pessoa que está alcoolizado, drogado, e às vezes ele fala, eu não mereço a salvação, eu mereço isso que eu estou fazendo, eu não sou digno de ser salvo. Mas na verdade nós não somos dignos de ser salvos, porque a salvação é mediante a fé em Cristo Jesus.
Mas nós temos que ir pregar a palavra de Deus. Pregar a graça. Para entendermos a graça, nós temos que entender esse versículo de número 8 e 9 do capítulo 2 de Efésios. Porque a graça é favor imerecido. Em Romanos capítulo 8, versículo 31, a parte B. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por mim, se Deus é por você, nada é contra nós. Satanás, Deus pode até permitir Satanás ceifar a sua vida, mas ele não tem poder de tirar a sua salvação, porque a salvação é mediante a fé. Satanás, ele não tem poder de maneira alguma de tirar a sua salvação, a não ser que você dê lugar. Se você der lugar para Satanás, não orar, não jejuar e principalmente você não vigiar, você vai ficar à mercê do inimigo. Porque lá em João capítulo 10, a Bíblia nos fala que o ladrão ele veio senão para roubar, matar e destruir. Mas o meu Jesus, ele veio dar vida e vida com abundância. Lá no versículo 11 do capítulo 10, disse-lhe Jesus: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus, ele deu a vida por mim, por você, ali naquela cruz do Calvário. E é mérito de Cristo a salvação. Não havia um outro jeito de Deus salvar a humanidade. Não havia outro jeito, mas o único jeito de Deus salvar a humanidade foi enviando o seu Filho Jesus, que a qual Deus prometeu para Adão e Eva ali no Jardim do Éden, que enviaria Jesus. E sabemos que Jesus, ele morreu no terceiro dia. E ele apareceu para os discípulos e falou: eu não vos deixarei órfãos, irei para o Pai e mandarei um Consolador que estará convosco até a consumação dos séculos. Este Consolador que está conosco é o próprio Espírito Santo. Ele que convence o homem do pecado, ele que convence o homem de que está certo ou não, porque se não fosse o Espírito Santo de Deus, nós não resistíamos o pecado. Mas Jesus, ele me libertou do pecado, e Jesus pode te libertar. Outrora eu ficava até tarde da noite jogando baralho, ficava até tarde da noite jogando truco, fumando. Mas Jesus, ele me libertou, porque eu tive um encontro com Jesus. Eu fui batizado com o Espírito Santo e Deus me deu força para mim estar aqui até hoje. Teve lutas, teve batalhas, mas graças a Deus eu venci. Eu pensei em desistir, em voltar para trás, mas não compensa, porque o mundo já é o maligno. Satanás, ele brama ao nosso redor, tentando nos tragar. Mas Jesus, ele me salvou. E se eu for para o mundo, certamente Satanás vai me tragar. E eu peço força, ânimo da parte de Deus, para que Deus não deixe
eu afastar da presença dele, desviar da presença dele. Porque a graça é mediante a Cristo Jesus, por meio da fé. Às vezes você acha que você vai ser salvo porque você devolve o dízimo, porque você dá uma oferta, ou porque você lava uma igreja, auxilia, prega, mas essa salvação não é mediante as obras, a salvação é em Cristo Jesus. Mas nós temos que devolver dízimo, todas essas coisas nós devemos fazer sem omitir aquelas. Nós devemos guardar o mandamento do Senhor. Em Salmos 119, versículo 11. Guardei a tua palavra no meu coração para mim não pecar contra ti. Quando nós guardamos a palavra de Deus, quando nós ouvimos uma palavra na igreja, um louvor, um testemunho, ou a palavra de Deus, nós guardamos aqui no nosso coração, que a palavra, ela tem poder de libertar, a palavra tem poder de curar. Lá em João 8:36, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. E lá em João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Porque lá em João 3, versículo 16, o 17 e o 18. Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho ao mundo, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. E no versículo 18, todos aqueles que não creem no nome de Cristo Jesus, que Deus enviou Cristo Jesus, está condenado. Mas aqueles que creem, este será salvo. E aquele que não crê será condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Meus irmãos, vamos buscar. Se você está orando, ora mais. Se você está jejuando, jejua mais. Eu preciso jejuar, eu preciso orar. Mas não é por causa disso que nós vamos ser salvos. Mas faz parte, porque quando nós oramos, jejuamos, vigiamos, nós estamos semelhantes àquela pessoa que edificou a sua casa sobre a rocha, onde veio as tempestades, os maremotos, de tsunami não derrubaram, porque estava alicerçado. E quando nós estamos orando e jejuando e vigiando, meditando nas Santas Escrituras, nós somos semelhantes àquele homem, aquela pessoa que alimenta bem. Aquela pessoa que alimenta bem pode dar uma gripe nele, que a gripe logo passa, porque ele bebe água, ele alimenta bem. E assim é o crente. Quando ele alimenta bem da palavra, ele ora, ele jejua, ele tem força para vencer as lutas, as batalhas. A luta vem e o crente nem percebe, porque está alimentando bem. Nós temos que alimentar bem da palavra de Deus, nós temos que jejuar, nós temos que orar, mais importante de tudo, vigiar. Vamos aprender essa palavra com nosso amigo e irmão em Cristo, o apóstolo Paulo. Não vamos julgar o nosso irmão que se encontra caído ali no pecado. Porque a palavra nos fala em Mateus 7, versículo 1, porque não julgueis para não ser julgados,
Porque do mesmo modo que nós julgamos, nós seremos julgados. Porque a salvação, você acha que porque aquele irmão está caído, você acha que é melhor do que ele, que você vai ser salvo. Mas não julgue o seu irmão, porque a salvação não é mérito seu. Se você ficar julgando aquele irmão que está lá caído, você também vai cair. Porque a Bíblia fala, do mesmo jeito que você julga, você será julgado. Vamos guardar os mandamentos do Senhor. Vamos aprender essas palavras. Que nós não venhamos ser somente ouvintes, mas sim praticantes dessa palavra. Está aí em nome do Senhor Jesus. Essas palavras para vocês, em nome de Jesus.